Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa live Espiritualidade. Muito bom, vamos iniciar rezando. Hoje queria falar do amor de Deus derramado nos nossos corações, isto é, o Espírito Santo. Domingo é Pentecostes, então a gente queria viver essa segunda, quem sabe também a missa de quinta, como um momento de preparação, para que seja para nós um momento significativo e real. Então hoje, em pauta, o Espírito Santo e como Ele age na nossa vida e como podemos acolhê-lo. Por isso agora, iniciando, vamos cantar essa música bonita, né, em oração, pedindo que Deus então esteja conosco, Jesus no meio de nós, e o Espírito Santo, né, sobre mim, que estou falando, sobre você que está ouvindo, sobre todos, né? Então cantamos, implorando, mas antes juntos, fazemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, amor eterno do Pai e do Filho, eu te adoro, louvo e amo, eu te adoro, louvo e amo, venha a nós, Espírito Santo, venha a nós, Espírito Santo, Divino Espírito Santo, amor eterno do Pai e do Filho, eu te adoro, te adoro, louvo e amo, venha a nós, Espírito Santo, venha a nós, Espírito Santo, Vem a nós, Espírito Santo. Venha a nós, Espírito de Deus, venha a nós, amor de Deus, derramado em nossos corações. Venha a nós, Espírito Santo, transforma tudo em vida, tudo que tem dentro de nós. Venha a nós, Espírito Santo. 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 Muito bem, vamos trabalhar então. Você está bem sentado, não precisa de ter uma cervejinha do lado, que a cervejinha mata o Espírito Santo, sabia? Só depois, né? Vamos acompanhando a palavra de Deus nas suas mãos, a Santa Bíblia. Se tiver também um caderninho para anotar alguma coisa, vai ajudar, né? Estamos trabalhando, são encontros de espiritualidade, não são aulas, mas a gente aqui está, tá bom? Aqui estamos pedindo aquilo que acabamos de cantar, que o Espírito Santo nos conduza. Olha, eu queria começar de uma pergunta que eu queria responder na última vez, não deu tempo, mas ela pode ser
ótimo para voltar naquilo que a gente estava falando, né? Eu tentei abordar um pouco um tema de uma religião que às vezes se tornou um pouquinho demais customizada, isto é, cada um está fazendo do seu jeito, juntando pedaços, né? Que às vezes nada de mal tem, mas também de cristão tem muito. Aí fiz um comentário que vi algumas repercussões, que talvez alguém não me entendeu certinho ou me entendeu muito bem, então por isso até pode ter questionado, né? Então uma pergunta que foi feita do Mateus, que é conhecido como, né, Toninho do batismo, mas o nome dele é Dom de Deus, ele se chama Mateus, né? O nome completo agora não me lembro se é Mateus Antônio, mas e ele tinha me perguntado se a oração não seria também um pensamento positivo. Bom, o cristão não vive de pensamentos positivos. Somos positivos, somos otimistas, mas o nosso otimismo se chama esperança. É uma virtude teologal. É uma característica fundamental do cristão. É muito mais que ser otimista. A nossa esperança está naquele que está realizando o seu reino. A nossa esperança é a certeza de que Deus vai realizar seu plano de amor. Não temos noção de tempos, de quando, né? Mas sabemos que está acontecendo. A nossa esperança então está em Deus. É muito mais que pensar positivamente, pensamos com Deus, junto ao nosso Deus. Então, como hoje se fala muito nisso, eu até tentei detonar um pouquinho o livro O Segredo, né? Que no meu ponto de vista é uma grande fake news, gigantesca fake news. Pensamento não produz nada, trabalho produz, esforço produz, oração produz, amor produz. O amor é uma força que produz amor. Agora, pensamento, se for no sentido que o pensamento que me orienta para realizar, né? Então sim, mas o pensamento, a força do pensamento, né? Que possa gerar coisas só no sentido que é tudo que a gente faz, tudo que a gente planeja, e antes de fazer as coisas, é claro que a gente pensa, mas as coisas se realizam na vontade, na determinação, com muito esforço, né? Eu comentei um encontro que estamos num tempo que falta cultura de esforço. Trocamos tudo, trocamos celular, trocamos carro, trocamos amigos. A mãe coloca o menino para fazer piano, né, Davi? Davi aprendeu sozinho. Davi é um monstro que aprendeu sozinho. Mas a mãe coloca o filho, quer que seja pianista, que lindo. Eu também tinha essa coisa, mas deixei passar o tempo e foi. Aí é muito esforço, é muito trabalho, é muita hora, é muito ensaio. Não, o menino não gostou, vou colocar ele para o violão. Você pode colocar em 1000 lugares. Se ele não se esforça, só vai pulando de galho em galho e não vai aprender nada. Mas enfim, estava dizendo. Então, entre as coisas que a gente escuta, que não tenho nada contra, eu concordo que o ser humano tem que ter um pensamento positivo. Eu concordo que existem energias, que existe uma energia. O próprio amor é uma força, né? Quando você entra num local cheio de amor, você sente. Só que eu quis destacar que a gente tem nome para essas coisas. Não precisamos, né? Eu não rezo para dar energia positiva. A minha energia se chama amor de Deus, graça, luz, Espírito Santo e muito mais. Então, respondendo a pergunta, a oração é um pensamento positivo, mas muito mais do que isso. A oração é a nossa comunhão com Deus, é encontro com Deus. Quando a gente reza, não está ativando simplesmente uma boa energia. Nós estamos
ativando, e me permitem a palavra, o amor de Deus. A oração é baseada na fé, na palavra de Deus, na promessa do Senhor. A oração é fundamentada no sangue de Cristo, na cruz de Cristo, no amor que veio salvar nossas vidas do nada, da vida inútil, da vida que jogada fora, que é o pior pecado que existe. Talvez possa ser esse, não viver, não aproveitar nossa vida para realizar aquilo que Deus me confiou. Perder tempo, deixar passar o tempo. Então, a oração é muito mais que um pensamento positivo, mas muito mesmo. A origem da oração está no coração de Deus, no amor de Jesus, na força do Espírito Santo que plantou a fé no nosso coração. E a gente sabe, nós sabemos que não estamos sozinhos, nunca, nunca. Essa comunhão que é uma força que nos mantém vivos e vivos dentro. Então eu entendo que pessoas que não têm uma vida de fé, pessoas que não tenho nada contra, podem ser pessoas muito honestas, muito boas, né, que se abraçam filosofias orientais, ocidentais e usem expressões que são próprias daquilo, né? Mas para nós é muito mais. Então, a oração, claro que é uma maneira positiva de viver, mas é muito mais que um pensamento positivo. Isso queria dizer. E hoje então nós, dentro dessa linha daquilo que eu estou falando, realmente vamos falar disso, né? Vamos falar do Espírito Santo. Domingo é Pentecostes, só lembrando que vivemos a ascensão, Jesus voltou ao céu. Lembrando que o painel da Igreja do Sagrado Coração de Jesus, no altar, aquele Cristo sentado naquele trono, é Cristo à direita do Pai. O Pai no painel, pena que não temos imagens, mas um dia vamos falar disso. O Pai representado pela mão, né, que está à esquerda do sacerdote, para você que está olhando para o altar, à direita do altar, a mão de onde sai a árvore da vida, os rios da vida, simbolizando toda a criação, né? Então, Jesus voltou no seu lugar, que sempre ocupou desde a eternidade, e agora, domingo, os discípulos estão sozinhos. Jesus foi, eles já ficaram com medo. Eles estão fechados num lugar que nós chamamos de cenáculo, com as portas fechadas por medo dos judeus, da perseguição. Tinha uma pessoa especial com eles, vocês lembram? Quem estava com eles? A mãe, né? A mãe de Jesus, que se tornou mãe dos apóstolos, e mãe da igreja, mãe de todos nós. Então, é nesse contexto de um pouco de medo, de portas fechadas, que desce sobre eles com uma chama de fogo que se deposita sobre eles. Desce sobre eles a força de Deus, a coragem, aquilo que tudo abre portas, abre coração, abre nossos olhos. Então esse é o Pentecostes que liturgicamente vivemos. Nesse próximo domingo, 50 dias após a Páscoa, Pentecostes. Pente vem de penta, 50, 50 dias após a Páscoa, se realiza a promessa de Jesus, do Espírito Santo plenamente.
E aqueles homens medrosos, a gente vai ver como vão se tornar corajosos e capazes do verdadeiro anúncio da palavra. Sabe qual que é o anúncio? Não é o padre que fala sozinho. Não é o padre que ninguém entende o que está falando. Não é homilia feita para ser feita, ou retiro feito para ser feito, ou uma palestra dada para ser dada. O anúncio verdadeiro é semente de Deus plantada no coração de quem está te ouvindo. Esse é o verdadeiro anúncio, é aquele que toca. É aquele que te faz sentir vivo, é aquele que te faz dizer, eu posso, eu quero. Né? Então, eles se tornam com esse grande poder, todos os apóstolos, né? E hoje nós estamos aqui graças a eles que não ficaram ainda fechados com medo naquele quarto, naquela habitação. Nós estamos aqui porque aquelas portas se abriram. Porque a coragem veio do alto e os transformou. Então a gente quer que isso aconteça com a gente, né? Eu entendo que a festa litúrgica é uma vez por ano. Nesse domingo, 50 dias após a Páscoa, não exatamente, né? O domingo mais próximo aos 50 dias. Mas eu entendo que Pentecostes é a vida inteira. Isto é, a vida inteira a gente tem que acolher o Espírito Santo. Não é hoje para sempre. Não é o dia do meu batizado que era um neném. Ainda eu que fui batizado às pressas. Sempre, sempre. O batismo é um sacramento que se pode renovar cada dia. Porque o Espírito Santo é vida, nunca é ontem. É sempre hoje. É sempre presente. É o amor vivo. Certo? Então, vou pedir para Davi cantar a sequência de Pentecostes. Essa é uma oração antiga da tradição da igreja. Davi fez uma harmonia, uma música, musicou essa letra que é tradicional da igreja. Inclusive está no nossa página, né, de YouTube, que se chama Sagrado Coração também. Canal da Paróquia Sagrado Coração no YouTube, tem muitos vídeos lá, alguns que Davi colocou. E esse da sequência do Espírito Santo é um orgulho para ele, mas para nós também, né, que tem um monte de milhares de visualizações, porque realmente é uma harmonia muito inspirada, que nos faz rezar, que nos faz sentir quase esse calor do Espírito Santo descer sobre nós, que nos faz sentir o consolo que acalma, o doce alívio, que faz sentir o descanso no trabalho, remanso na aflição, no calor arágeno. Aquilo que lava tudo que é sujo, que não é verdadeiro, que não é de Deus. Rega tudo que é seco, cura o doente. Aquele que dobra o que é duro e mais duro que o nosso coração e que a nossa cabeça. Aquele que aquece o que é frio. Enfim. Sem a luz de Deus que nos acode, nada nós podemos. Sem o Espírito Santo, nada há na nossa vida. Paulo diz que nem podemos dizer Senhor, se não for o Espírito Santo. Então vamos rezar, viver esse momento de oração como inspiração, como luz. E depois vamos entender porque existe essa oração
e vamos entender algumas características, né, do Espírito Santo. Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz, um raio de luz. Abra suas mãos, seu coração. Vinde, Pai dos pobres, dai aos corações vossos 7 dons, vossos 7 dons. Consolo que acalma, hóspede da alma, doce alívio vinde, doce alívio vinde. Vem, Espírito Santo de Deus, vem sobre nós, vem em todos os lares. Descanso, na aflição remanso, no calor aragem, no calor aragem. Vem, Espírito Santo, enchei-nos bendita, chama que crepita, o íntimo de nós, o íntimo de nós. peça o Espírito Santo de Deus Sem a luz que com todo o seu acorde, coração. nada o homem pode, nenhum bem há nele, nenhum bem há nele. Ao sujo lavai, ao seco regai, curai o doente, curai o doente. Cura-nos, Senhor, com teu amor. Cura nossas vidas, cura nosso corpo, nossa mente. Dobrai o que é duro, guiai no escuro, o frio aquecei, o frio aquecei. Aquece nossa fé, Senhor. Dai a vossa igreja que espera e deseja vossos 7 dons, vossos 7 dons. Dai em prêmio ao forte uma santa morte, alegria eterna. Amém. Vem, Espírito Santo de Deus. Realiza tudo isso que cantamos. Vem, Espírito Santo de Deus. Toque o nosso coração. Dai-nos a alegria da fé, Espírito Santo. Dai-nos a alegria de amar, Espírito Santo de Deus. Dai-nos a alegria de ser vivos, de termos tantos minutos por dia para poder te servir, para poder socorrer o outro, para podermos nos abraçar, viver nossas alegrias e nos abraçar quando estamos caindo. Vem, Espírito Santo de Deus. Coloque em nossos olhos o brilho da tua luz. Coloque em nossos olhos o brilho que não tem juízo, que não condena.
Coloque em nossos olhos aquele enxergar que enxerga em todos um presente do próprio Pai, do nosso Deus. Venha, Espírito Santo de Deus, e coloque em nós, em nossos sorrisos, a ternura do Teu amor. Venha, Espírito Santo de Deus, e consagra nossas vidas com um valor sagrado das lágrimas que às vezes saem dos nossos olhos, cheias de compaixão, cheias de uma dor que às vezes não é nossa e às vezes sim, mas que mesmo não sendo nossa, queremos abraçar e partir. Venha, Espírito Santo de Deus, que a Tua inteligência, que a sabedoria divina conduza nossas vidas, nos afaste da banalidade, da estupidez, das palavras vazias, das mentiras, das acusações, das calúnias. Nos afaste de toda palavra que expressam desprezo, ódio, separação, humilhação. Vem, Espírito Santo de Deus. Dai à vossa igreja, que espera e deseja os vossos 7 dons: fortaleza, sabedoria, ciência, conselho, entendimento, piedade, temor de Deus. Dai a vossa igreja, que espera e deseja vossos 7 dons, vossos 7 novamente, dons. todos juntos. Dai a vossa igreja. Dai a vossa igreja, que espera e deseja vossos 7 dons, vossos 7 dons. Eu tenho um amor muito especial para o versículo de São Paulo, para muitos, né? Mas eu acho que ele foi aquele que nos deu o mais bonito versículo, que explica para nós quem é o Espírito Santo. Estamos na primeira carta de todas as cartas de São Paulo, na Bíblia a primeira é a carta aos Romanos, no capítulo 5 e no versículo 5. E a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Logo então, quem é o Espírito Santo? O que é o Espírito Santo? É o amor de Deus que foi derramado em nossos corações. Essa é a grande missão daquela que chamamos terceira pessoa da Santíssima Trindade. Ser esse rio, essa força que vem do alto, esse rio de luz, esse fogo que queima, essa água viva que nos renova, que nos lava, essa força divina que tira a nossa covardia, como dizia ontem na homilia da missa, essa força divina que nos tira do meio e nos faz fazer o caminho inteiro, a vida inteira, uma fé verdadeira, o amor de Deus derramado em nossos corações. Então, esse é o primeiro passo que vamos dar hoje. Vamos ler de novo,
Está ainda na tela o versículo? Acho que vale a pena. E a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Para a gente entender um pouco isso, se vocês me permitem, né? 2, 3 minutinhos, mas a gente tem que entender a Santíssima Trindade. Nós crescemos às vezes acostumados a falar de Deus um, nem chamávamos eles de Pai. Talvez a gente cresceu com isso muito na cabeça, né, que o nosso Deus é o Pai, né? Nosso Deus é o Pai. Depois do Pai veio o Filho, depois veio o Espírito Santo, né? E a gente, então, às vezes fundamos a nossa fé nesse Deus um. E a gente precisa se converter. Precisamos ler mais o Evangelho, ouvir mais Jesus. E precisamos passar então da solidão do um para a comunhão dos três. Porque o nosso Deus não é o Pai sozinho, não é o Filho sozinho, não é o Espírito Santo sozinho. Nosso Deus é a família divina, Santíssima Trindade de amor. Pai, Filho, Espírito Santo. Então, eu vou ler para vocês um texto litúrgico, né? Que é o prefácio que se reza. Prefácio é aquela oração que o sacerdote faz sozinho, só para se localizar, antes de cantar o Santo, Santo, Santo. Aquela oração logo após o ofertório, aqui ele chama prefácio. No prefácio da Santíssima Trindade, está tudo bem, gente? Olha para mim, estão me vendo? Estamos firmes? Estamos acompanhando? Alguém já cochilou? A Vilma já cochilou? Vilma, você está me ouvindo? Acorda. Santa Vilma, né? Sempre pego no pé dela, nem sei se ela está aí. Gente, o prefácio fala assim: na verdade é justo e necessário, nosso dever e salvação, dar-vos graças, né? E depois fala assim: com vosso Filho único e o Espírito Santo, sois um só Deus e um só Senhor. Não uma única pessoa, mas 3 pessoas num só Deus. Tudo que revelastes, e nós cremos, a respeito de vossa glória, atribuímos igualmente ao Filho e ao Espírito Santo. E proclamando que sois o Deus eterno e verdadeiro, adoramos cada uma das 3 pessoas, na mesma natureza e igual majestade. O Pai é eternamente Pai, o Filho é eternamente Filho, o Espírito Santo é eternamente Espírito Santo. São 3 pessoas e não são 3 deuses ou deuses. São um só Deus. Portanto, vocês percebem a grandeza daquilo que a gente acredita, daquilo que Jesus revelou e nos fez viver. O nosso Deus é uma comunhão. E a gente falou isso, né? Que o amor é exatamente sair da solidão. E o nosso Deus é família, é comunhão, né? É Santíssima Trindade de amor, de amor. Então, é difícil para nós, perdoe, mas Deus é tão grande que às vezes nos faltam as palavras, né? Parece um pouco filosófico demais falar, mas é isso. O Deus é o Pai, representa na Trindade toda a ternura. O Pai não é nosso Pai porque é Criador apenas. Deus existia antes da criação. Deus Pai existia com o Filho e o Espírito Santo antes da criação.
mas ele simboliza a iniciativa do amor. Ele é a iniciativa do amor. Aquele que nos ama por primeiro, porque como disse, quando me perguntaram se o amor é de mão dupla, eu disse, não, vai ser depois, e que mão dupla maravilhosa. Estamos falando de mão tripla aqui, né? Mas no princípio, na origem, é o movimento de alguém que começa a amar. Esse é o Pai. O Pai que tem seu amor infinito e tudo que Ele é, dá ao Filho. Tá bom? Tudo que Ele é, toda a sua vida, todo o seu ser. Esse amor é totalmente, né, debruçado, doado ao Filho. O Filho, então, é a acolhida desse amor plena. Se Deus é capaz de amar eternamente e totalmente, Deus Pai, né? Se dar totalmente ao Filho, o Filho é capaz de acolher todo esse amor, não perde nada, nem uma migalha. Então a gente identifica dentro das pessoas da Trindade que não são iguais. Cada uma é única, tem sua característica, tem sua missão. O Filho então é a plenitude do amor que se acolhe. E esse amor que circula entre o Pai e o Filho eternamente é o Espírito Santo. Então, olha, tem um livro que aqui não sei se dá para ver. Um livro de 1988, do Leonardo Boff. Alguém sabe que Boff não é mais da nossa Igreja Católica, após, já faz um bom tempo, né, problemas que ele teve. Nessa época era um teólogo católico, 1988, e fez esse livro que tem imprimatur da Igreja, foi então acolhido, abençoado pela Igreja, né, de bastante tempo atrás. 88 e o ano que eu cheguei no Brasil, então um ano. O nome é A Santíssima Trindade é a maior comunidade. É da editora Vozes, né? E é um livro de capítulos pequenos, né, de uma alta teologia, mas partilhada para todos, né? Para todos. Então, da mesma maneira que, olha, ele relata aqui uma frase de João Paulo II, que é de 1979, né? Então são 31, né, para chegar em 2000, é isso? Não, 21, para chegar em 2000, mais 20 que estamos, 41 anos atrás, João Paulo II, no encontro dos bispos em Puebla, no México, falando da Assembleia do Ceilão, ele disse essa expressão: já se disse de forma bela e profunda que nosso Deus, em seu mistério mais íntimo, não é uma solidão, mas uma família. João Paulo II, hein? Não é uma solidão, mas é uma família, pois leva em si mesmo a paternidade, a filiação e a essência da família, que é o amor. Esse amor na família divina é o Espírito Santo. Então vocês estão vendo, não sou eu que estou falando, né? Esse amor na família divina é o Espírito Santo. Então está aí São Paulo dizendo para nós que esse amor foi derramado em nossos corações. Então nosso Deus é comunhão. Não existe mais e menos, antes, depois, mais importante, menos importante. É Pai, Filho e Espírito Santo. A sua essência é esse dinamismo, né, de amor que circula. Bom, a grande revelação que muitos cristãos ainda não acolhem e não sabem, que nós fomos criados assim, a imagem e semelhança de Deus. Portanto, o nosso ser mais íntimo é comunhão. A solidão para nós é inferno.
A divisão para nós é inferno. Nós nascemos segundo a natureza desse amor, né? Nós nascemos segundo a natureza desse amor. Nós somos comunhão. O nosso DNA mais profundo e verdadeiro, que está em cada célula do nosso corpo, se chama, portanto, comunhão, família, comunidade, trindade. Essa é a nossa origem, isso que nós acreditamos, e as ciências humanas, filosóficas, antropológicas, psicológicas só vêm confirmando isso. Só vem confirmando isso a cada momento, a cada descoberta, como a gente já estudamos um pouco, né? O amor é a maneira que nós temos mais íntima de quebrar a solidão que a gente ficaria se não tivéssemos, né? O amor, assim como a Santíssima Trindade se sustenta nesse amor. Nunca o Pai negou o amor para o Filho em nenhum instante. Nem quando Jesus teve essa impressão. Se lembram desse momento tão trágico? Meu Deus, por que me abandonaste? Nem nesse momento. E Jesus Filho nunca deixou de amar o seu Pai. E o Pai e o Filho sempre foram juntos com o Espírito Santo, escolheram Ele. Por isso que hoje falamos disso. Escolheram o Espírito Santo para ser aquele que junta esse amor divino, esse amor eterno, verdadeiro, e o traz para a nossa vida, para o coração de cada um de nós, para a vida das nossas comunidades. O Espírito Santo, amor de Deus, amor da Santíssima Trindade, né, derramado em nossos corações. Então, eu disse antes que essa é realmente uma definição, uma maneira de dizer, porque do Espírito Santo se pode falar de muitas maneiras. É Deus, é amor infinito, podemos encontrar muitas maneiras, mas aqui a gente está no coração de uma teologia sólida, de uma fé verdadeira, não é? Então o Espírito Santo, amor de Deus derramado no nosso coração, não é só o amor do Pai, nem só o amor do Filho, nem só do Espírito Santo, mas é o amor que une a Santíssima Trindade, que circula eternamente, dá sempre e plenamente. Olha do que nós somos feitos. Olha a grandeza do nosso ser. Né? Então, queria dizer aqui um pouquinho agora didaticamente, né? Conhecemos 3 maneiras que um pouco na vivência da nossa fé negam um pouquinho, ou até muito, a realidade da Santíssima Trindade. Uma delas é chamada patriarcalismo. Patriarcalismo, onde se destaca como Deus só o Pai. E se coloca e se repete na família, nas comunidades, na igreja, essa imagem de um que está acima de todos, que não é a verdade Trindade, né? Ao longo de toda a história da igreja tivemos isso, e ainda hoje há pessoas que talvez tem esse tipo de postura na sua fé, não é só o Pai. Temos também uma outra maneira chamada vanguardismo, né? Onde a fé parece que é só fé em Jesus. Afetou muitos jovens, muitas pessoas. Jesus é o nosso mestre, Jesus é o meu amigão, Jesus é o nosso chefe, Jesus é aquele que me compreende.
E muitas pessoas não entendem, né? Tudo que Jesus... Então, só centraliza a fé na pessoa de Jesus. E às vezes de uma pessoa de uma forma imatura, de uma forma pequena. Depois temos também espiritualismo, aí já deu para entender. É quando na vivência só existe o Espírito Santo. Só se focaliza sempre o Espírito Santo, né? Que não é nada mal, mas então nós precisamos então realmente acolher a Trindade. Então o Espírito Santo é o amor de Deus derramado em nossos corações, e é o dom, o próprio Deus, que então vem até nós. Acredito que para não diminuir em nada o Pentecoste, nós precisamos primeiramente entender, como um pouquinho de moda hoje, não tanto hoje, assim, faz um certo tempo, que o Espírito Santo não é uma experiência emocional de carismas. Não é um sentimento, não é uma emoção. No encontro chorou todo mundo, estava o Espírito Santo. Não sei. Não sei se foi exatamente pelo Espírito Santo. Lágrima, emoção, não é garantia, né? Não é que garante isso, que aquilo foi Espírito Santo. Se a gente fala de uma maneira, né, cada vez mais levantando a voz, cada vez mais colocando sentimentos em minha palavra, cada vez mais insistindo, gritando, e do meu lado uma banda que coloca a música a mil, a gente pode emocionar uma assembleia enorme, mas nada garante que foi o Espírito Santo. O Espírito Santo não é emoção. E aqui nós precisamos um pouquinho converter nossos corações. Tem gente que entende que a missa foi bonita, que aquela oração valeu a pena só quando se emocionou. Às vezes você não se emociona. Às vezes a presença do Espírito Santo toca a tua inteligência, a tua vontade. Às vezes te mostrou que você em família está errando tudo. E aquilo foi uma luz muito forte que te chama a mudar. Então, a primeira coisa é essa, né? Então não é uma experiência emocional, sentimental. A gente faz isso, a gente vê como isso pode acontecer em grandes assembleias. Aliás, para a pessoa chorar e se emocionar, às vezes é só assistir o show do cantor, da cantora que ela prefere. Nós fizemos isso durante muito tempo, nós, digo o Brasil, né? Nós entregamos uma deusa às crianças brasileiras, que se chama, na época se chamava e se chama ainda, mas agora não é mais nada, Xuxa. Era capaz que crianças, encontrando Xuxa, pudessem até desmaiar. Foi confessionada uma deusa, uma falsa transcendência, né? Que né? Então, emoção, lágrimas podem vir de muitas coisas. Eu lembro um dia, participei de um retiro, pregação foi tocando as cordas do sentimento, era um retiro de jovem, e chegou uma hora que foi a música, e vai uma música romântica, e vai uma outra, e vai qual é a chave do coração, que dentro das orações podemos chamá-la de uma música romântica, né? Que toca o nosso coração. De repente, agora podemos nos abraçar e nos beijar. Os meninos começaram a se beijar na boca, minha filha. Era tudo que eles estavam querendo. Aí todos os casalzinhos que nasceram, né? Aí o pregador ficou sem jeito mais.
não era esse tipo de beijo, de abraço que ele queria, mas ele tocou tanto emocional que... Entendeu? Então, isso aí. O dom do Espírito Santo é promessa de Jesus. O Espírito Santo é amor de Deus. E todo dom do Espírito Santo é para o bem comum, é para que a igreja cresça, é para que a comunidade cresça, é para que a igreja seja profeta, tenha profecia, tenha evangelização. Sempre. O dom do Espírito Santo nunca é para dar vaidade a uma pessoa. Precisamos aprender a tomar cuidado, a não ser tomados pela vaidade. Eu e Davi gostamos muito do grupo, banda da renovação, que são mais carismática italiana. A renovação carismática são mais de 100 pessoas, músicos, cantores e cantoras fabulosos, e gravam músicas lindas, às vezes com solos que são maravilhosos. Você olha aquele disco, não sabe quem fez aquele solo. Nunca é destacado um cantor, porque eles querem ser servo de Deus, quer cantar a palavra de Deus, o Espírito Santo, não quer aparecer. Muito bonito isso. Você vê aquelas músicas, mas de quem que foi aquela voz? Mas a mulher fera demais. Não sabe. É um milagre do Espírito Santo que um cantor e um músico toquem na igreja sem vaidade, só para Deus. Só o Espírito Santo sabe fazer isso. Porque todo artista é vaidoso, todo cantor é, todo músico, pintor, enfim. Ser instrumento de Deus, não de si mesmo. Isso que o Espírito Santo faz, né? Então todo dom do Espírito Santo é dado para o bem comum, como a gente rezou hoje no início. Todo dom do Espírito Santo é para nos ensinar a amar a maneira de Deus. São Paulo, né? Vocês conhecem Coríntios 13, primeira carta aos Coríntios 13, o hino do amor, da caridade, né? Que finaliza todo um texto sobre os carismas. E como finaliza Paulo? O maior de todos é o amor. Não é a profecia, não é a presidência da comunidade, não é o governo da igreja, não é o dom de cura, não é o dom de falar em língua, que são dons, né? Dons do Espírito Santo, mas tudo isso tem que ser para o bem comum. E qualquer manifestação do Espírito Santo, ela é poderosa e bonita se ela está dentro dessa comunhão da igreja, se ela está dentro do amor, dentro do amor de Deus. Então, essa é a coisa mais importante. E vocês viram, né? Fundamentalmente, os apóstolos, ao receber o Espírito Santo, se tornaram pregadores. Chegaram fora, porque era um tempo de festa, tinha gente de muitas regiões que falavam muitos idiomas. Mas não foi o dom, né, de ser poliglota, tanto que a igreja não usa essa expressão. Mas era o dom de saber falar a língua, a linguagem, e mesmo falando em hebraico, eles tocaram o coração de todos. E começou a surgir esse dom, que é de falar a todos, né? Então, o dom de línguas, de profecia. Mas eles se tornaram pregadores, se tornaram responsáveis de comunidades, mártires, se espalharam pelo mundo, viajaram, trabalharam, sofreram, apanharam, foram presos. Uma vez uma pessoa, até nova,
me perguntou: padre, o senhor é ungido? Eu falei: não, eu sou italiano. Eu sou italiano. Quem me unge é Deus. Eu não sei se sou ungido. Eu não sou ungido do Senhor. Mas o Senhor me dá unção quando Ele quiser. Mas eu sou servo do Senhor. É um tempo que aqui fazia muita diferença entre padres ungidos e não. Quem que determina isso? Então, o tempo, como sempre, voa, né, gente? Sim, 2058 eu vou para os finalmente. O Espírito Santo a gente pode falar meses, né? Meses. Mas enfim, o que nós estamos falando hoje é maravilhoso. Eu sinto vontade de renascer toda vez que esse versículo de Paulo me lembra que Deus, que eu recebi e recebo, simplesmente silenciando um pouco, fechando meus olhos e dizendo: vem Espírito Santo. O amor de Deus, Trindade, comunhão, a família de Deus entra em meu coração. Esse mesmo amor, essa mesma natureza. Deus não é muito burocrático, não fez muita burocracia, não. É fácil dizer o nosso sim, difícil querer. Difícil não se deixar anestesiar nesse mundo por mil coisas. Difícil porque banalizamos nossa vida, não acreditamos em nós. Difícil porque deixamos entrar no nosso coração tanta coisa negativa que Deus não consegue entrar mais. O amor de Deus derramado em nossos corações estão cheios de ressentimento, de ódio, de brigas, de vaidade, de orgulho, de cobiça, de ganância. Como que Deus cabe? Onde que vai caber? Deus não fez muita burocracia, mas o nosso coração precisa ser disponível, né? Tem que acreditar, tem que ser feliz de amar a Deus. E como sempre digo, e como a minha idade avança, eu fico repetindo as coisas. Não existe nada na vida de um ser humano que é mais realizador, mais completo, que dá mais sentimento de plenitude, de paz, que dá serenidade, quanto a percepção que Deus está fazendo de ti um seu instrumento. Não tem nada. Tem nada que paga isso, nem Visa, nem Mastercard, nem nada. Nada. Nem fundo de investimento, tudo porcaria. Paulo, que tinha noção disso, dizia: o resto é lixo, gente, é lixo mesmo, né? Então tá aí, ó. Em muitos trabalhos teológicos, né, inclusive nesse livro que eu apresentei para vocês, quando se destaca os sinais da presença do Espírito Santo, vou falar isso e terminar assim o nosso dia. São 4 sinais fundamentais. Nós já falamos deles e agora vamos resumir. Sinais da presença de Deus, da presença do Espírito Santo, do amor de Deus derramado em nosso coração, em nossas comunidades. Primeiro, quando tem entusiasmo no trabalho da comunidade. O Espírito Santo não deixa barato, não. O Espírito Santo dá entusiasmo, a comunidade acredita, se reúne. Aí fala assim: ô fulano, lembra, amanhã temos a reunião. Meu Deus do céu, quem que aguenta? Cadê o Espírito Santo, gente? Longe, mais longe. Não, mas não. Eu sei que nossas reuniões podem ser erradas, mal organizadas. Não significa perdoar nossos erros também, mas cadê ela?
entusiasmo de ser comunidade de amor. Segundo sinal, o sinal da presença do Espírito Santo, quando sempre há coragem para criar e inventar caminhos novos para evangelizar. Ah não, mas na paróquia sempre fizemos assim, sempre foi desse jeito. Nossa, o que esse padre agora está querendo? O que o meu coordenador está querendo? Ah, vamos dar o quê? Vamos fazer live. Live de feio. Olha, se não fosse o Facebook, o que seria de nós? E será que estamos aprendendo alguma coisa? Será que tudo isso está nos ensinando algo? Né? Então, quando um sinal da presença do Espírito Santo é a criatividade, a vontade, coragem de trilhar caminhos. Mas tem tanto jovem aí perdido, o que vamos fazer? Tem tanta pessoa sozinha em casa. Ah não, a paróquia é assim, é a missa, tem essa reunião, quinta-feira vamos fazer adoração, já tá bom, padre, para. E o mundo? E o reino de Deus? Terceiro sinal, a presença do Espírito Santo marca sempre profunda libertação. Libertação dos nossos traumas, libertação dos nossos problemas de relação, libertação das feridas da nossa vida, libertação da dificuldade de trabalhar juntos, libertação da vontade de acusar, de julgar. São grandes libertações, viu? Mas também, onde tem o Espírito Santo, a vontade de libertar quem está oprimido, quem é pobre, quem sofre, quem é abandonado. Lembre-se de Zaqueu. Jesus entrou na casa dele, foi jantar na casa dele. Jesus derramou tanto o Espírito Santo nele, com seu amor, que Zaqueu disse: eu vou dar metade de tudo que eu tenho. Isto é, logo pensou nos pobres. E nós viramos uma sociedade apegada. Tem gente que está 15 anos na comunidade, ainda não teve coragem de ser nem dizimista. Estamos apegados. Apostamos tudo no dinheiro, choramos pelo dinheiro. Eu sei que não se vive sem isso. Eu sei. Mas Zaqueu, cheio de Espírito Santo, logo pensou naqueles que nunca havia pensado na vida dele. E se roubei, Senhor, se eu enganei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Então isso é libertação dos nossos apegos, da grande ilusão que vamos salvar nossas vidas com bens e dinheiro. Quarto e último grande sinal do Espírito Santo, depois vem todos os carismas, e tudo isso que eu estou falando se realiza também com a vivência dos carismas, mas não vou hoje falar disso porque precisa um dia inteiro falar de dons, carismas, porque o Espírito Santo é muita criação, é muito dom, é muita capacidade. A renovação carismática, né, veio provar e mostrar na igreja, no mundo inteiro, que tínhamos esquecido de tantos carismas, de tantos dons que podemos viver, de como a comunidade pode ser rica, né? Isso a gente, né, podemos ver num outro momento, né? Mas o quarto sinal da presença do Espírito Santo são os sinais gerais. No meio desse, depois acontecem tantas maravilhas. Quando há fome e sede de Deus e unção no coração, esse é um grande sinal da presença do Espírito Santo, porque aquele amor derramado nos nossos corações nos faz sentir a necessidade de amar aquele que nos amou primeiro, o Pai, de amar aquele que deu sua vida por nós, Jesus.
Então a presença do Espírito Santo nos dá sede. Sede de Deus, fome de Deus, da sua palavra. Mas sede também de sentido, de realização. Esse é um sinal forte da presença do Espírito Santo. Tem que acontecer assim nas comunidades e na nossa vida. Quando a gente perde a fome de Deus e a sede de Deus, a nossa vida simplesmente vira aquela curva achatada que todo mundo queria no vírus, né? A nossa vida perde impulso. Quem não tem sede e fome de Deus também não quer amar, não quer ser justo, não se importa, não sabe tirar o olhar do seu umbigo. Lembra do narcisismo? Que a pessoa só enxerga a si mesma. Tá bom, gente, o tempo foi, tinha mais coisas lindas, falar do Espírito Santo, fogo, água viva, luz, que são sinais lindos, maravilhosos. Vamos falar ainda. Não sei se segunda-feira que vem, tá, né, não tem pressa. Mas aí, hoje terminamos assim, né, com esses grandes sinais da presença do Espírito Santo. Resumindo, primeiro, o entusiasmo das comunidades, coragem de evangelizar, libertação dos pobres e oprimidos, libertação da comunidade e fome e sede de Deus. O Espírito Santo fez isso. Cantamos juntos, terminando. Obrigado, gente. Parece que vocês me sugam, né? Mesmo estando em casa, chega uma coisa até mim, né? Que me arranca a vontade de ficar aqui falando a noite inteira. E essa hora e 10 que a gente usa, né? Parece que eu falei 2 minutos. Tem alguma coisa nessa folha? Tem. Mas o que Deus tira, o que o amor de vocês tira, o que o desejo da gente caminhar tira de dentro daquele que se dispõe, né, a poder estar junto com os irmãos para aprender, é muito grande. E me veio vontade de cantar, Davi. Espírito Santo, Espírito Santo, vinde. Essa incendeia? Missão. Eu não sei a palavra, viu, Davi? Vai embora, uma palavra ou outra eu vou cantar junto com você. Porque essa música, além de me lembrar Padre Bruce, com quem trocamos uma palavrinha ontem, que está lá em Jacuí, que Deus abençoe no seu trabalho. Menino que cresceu aqui, cresceu na minha casa, né? Que o seminário estava mandando embora. Né? Aí eu fui falar com o Dom Lando, vamos fazer isso. Deixa comigo. O Senhor confia em mim. Então deixa ele aqui em casa, ele vai crescer com a nossa comunidade. Ei, que não sei se Bruce está me ouvindo, duvido, mas alguém vai fofocar com ele. E ficou, e morou lá em casa, e cresceu com a gente, fez, né? E vai ter que crescer muito ainda. Mas então essa música me lembra ele, me lembra do retiro, que os meninos voltaram do retiro, cantaram essa música, quase derrubaram a igreja, mas não de bagunça, de voz, de fé. Tinha muita fé, teve sentimento, tinha emoção também, na dose certa. Nós não somos de pedra, né? Vamos lá, que esse padre não para de falar, Davi, e você não canta, então canta. Gente, uma boa noite a todos. Vamos terminar com essa música que vai ser uma bênção, que é a bênção de Deus. Que o amor de Deus derramado em nossos corações seja a sua força, a sua coragem, que tire a nossa vida do comodismo, da preguiça, que faça a nossa fé e da nossa vida uma obra verdadeira, a alegria de viver cada minuto, de poder amar. Deus te abençoe, esteja sempre contigo, no teu coração, na tua família e na tua casa.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, vinde falar em mim. Espírito Santo, vinde orar em mim. Espírito Santo, Espírito Santo, vinde falar em mim. Espírito Santo, Espírito Santo, vinde orar em mim. Vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, vem incendiar, traz fogo do céu neste lugar. Vem Espírito Santo, fogo de Deus em nossas vidas. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Uma boa noite a todos e até a próxima, aliás, até quinta, na nossa celebração. Domingo, celebração de Pentecoste, e segunda-feira que vem, ainda implorando, vivendo, aprendendo o Espírito Santo em nossas vidas. Boa noite. Incendeia